Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é uma continuação do vídeo passado que se chama A Consciência da Prosperidade no Campo das Possibilidades, a magia da atenção. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Vamos lá então! Vamos avaliar as características do campo unificado, do eu interior e do ser puro, que são as fontes de abundância e prosperidade do universo. Afinal, se pudéssemos escolher um exemplo, se pudéssemos escolher alguma coisa que imitar, por que não escolher o campo unificado, a fonte de toda a criação? As 25 características a seguir são atribuídas ao campo unificado. Essa lista foi elaborada há muitos anos, quando Maharishi Yogi, fundador da técnica de meditação transcendental, pediu que um grupo de físicos descrevesse esse campo. Na verdade, essas características são também atribuídas a Brahma, a fonte de toda a criação de acordo com os Vedas, os livros sagrados da Índia. Se conseguíssemos imaginar alguém que encarnasse o pensamento de Deus, esses seriam seus traços psicológicos. O que poderia ser melhor do que ter como modelos a mente de Deus, o campo unificado, o campo de todas as possibilidades? Einstein disse, abre aspas, quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Vamos então analisar as características do campo unificado, que são 1. Potencial absoluto das leis da natureza. Encontramos no campo unificado todas as leis da natureza que são articuladas, gerando a infinita diversidade da criação. Hoje em dia, os cientistas nos apontam 4 forças básicas na natureza. São elas: força gravitacional, que faz a Terra girar e manter a órbita dos planetas. A força eletromagnética, que é responsável pela luz, calor, eletricidade e tudo o que percebemos cotidianamente como tendo energia. A força nuclear forte, que sustenta o núcleo do átomo. E a força nuclear fraca, que é responsável pela transmutação dos elementos e pela decomposição radioativa. Na criação material, tudo tem origem nessas 4 forças. Mas elas não são apenas forças, são também campos de inteligência, pois a verdadeira base dessas forças, o campo unificado, é um campo de inteligência infinita e ilimitada. Portanto, é o potencial absoluto das leis da natureza. 2. Infinito poder de organização. O campo organiza tudo na criação. O movimento das galáxias, o movimento das estrelas, a rotação da Terra, a mudança das estações, o ritmo biológico de nosso organismo, a migração dos pássaros na estação certa para o lugar certo, o retorno dos peixes ao lugar de desova, o ritmo biológico da flora e da fauna. Literalmente, trata-se de um campo de organização infinita que consegue realizar um número infinito de coisas ao mesmo tempo e correlacioná-las. O nosso corpo também é um campo de infinito poder organizador. Ocorrem 6 trilhões de reações por segundo em nosso organismo e cada uma delas está relacionada a uma outra reação. Cada reação bioquímica sabe o que uma outra reação bioquímica está fazendo no corpo. O corpo humano pensa, toca piano, canta, digere alimento, elimina toxinas, mata germes, monitora o movimento das estrelas, gera um bebê, tudo ao mesmo tempo e cada atividade em correlação com as demais. Portanto, esse infinito poder organizador é inerente ao campo. Conhecer esse campo intimamente, experimentar o conhecimento desse campo em nossa própria natureza, significa encarnar automaticamente seu infinito poder organizador.
3. Presença plena. O campo unificado é o campo da consciência pura, da vigília pura. É vivo, não dorme. Embora seja silencioso, está sempre bem desperto. Nesse campo da consciência pura, tudo é possível. Basta haver qualidade na atenção que se dedica ao próprio campo. 4. Correlação infinita. O campo correlaciona tudo com tudo. 5. Organização perfeita. O campo é ordem. Em outras palavras, ainda que possa às vezes parecer caótico, há sempre a mais perfeita ordem. Algum tempo atrás, surgiram muitas informações sobre a assim denominada, entre aspas, teoria do caos, afirmando simplesmente que, embora pareça haver caos na superfície, na profundidade do caos existe ordem. Por exemplo, você vai a Nova York e visita no Grand Central um terminal metroviário e rodoviário. Observando-o de fora, você enxergaria um tremendo caos. Pessoas apressadas, indo de um lado a outro, no que pareceria uma completa desordem. Mas, claro, cada uma está indo para um destino específico. Portanto, sob o que parece uma imensa desordem, existe, na verdade, um estado de ordem bem definido. Digamos que, de repente, alguém anunciasse uma alteração de rota. O trem X, em vez de partir da plataforma 11, vai partir da plataforma 12. Então, você veria ainda mais caos. Pessoas rapidamente mudando de direção, correndo de um lado para outro. Mas há um propósito definido e ordeiro em toda essa atividade. A ordem também no campo unificado, porque ele está organizando um número infinito de coisas ao mesmo tempo. Na superfície, ele pode parecer caótico e até gerar uma atividade aparentemente caótica, um pensamento aparentemente caótico, mas existe uma ordem subjacente a tudo isso. 6. Dinamismo infinito. O campo é dinâmico, embora silencioso, apresenta um dinamismo infinito que se abre para qualquer possibilidade. O campo é fluido, flexível. A flexibilidade é um aspecto de sua natureza não manifesta. É o silêncio. Nesse silêncio reside a fonte de seu dinamismo. Assim como no repouso reside o potencial para a atividade. Quanto mais profundo o silêncio, maior o dinamismo. 7. Criatividade infinita. O que poderia ser mais criativo do que o ato de manifestar o universo inteiro? Mas a manifestação do universo não é nada além da manifestação do pensamento a partir do nível do ser. O ser puro pensando consigo mesmo, entre aspas, que eu seja água, torna-se água. Pensando, entre aspas, que eu seja montanha, torna-se montanha. Que eu seja galáxia, torna-se galáxia. O ser puro, tranquilo, silencioso, eterno, é o estado de bem-aventurança. Nesse estado, basta uma centelha de pensamento, uma pequena perturbação e todo o universo se manifesta. Disse Rumi, o grande poeta sufi: viemos do nada, girando, espalhando estrelas como pó. Essa é a mecânica da criação. 8. Conhecimento puro. O conhecimento puro não é o conhecimento sobre isso ou aquilo. É o conhecimento sobre tudo que existe na criação material. É a potencialidade, o imensurável potencial de tudo o que existiu
existe e existirá. 9. Ausência de limites. O campo unificado não é limitado por fronteiras, conceitos nem entendimentos precipitados. Tampouco tem limites de espaço e tempo. Não tem limites temporais, é eterno. Não tem limites espaciais, ultrapassando os limites externos do espaço. 10. Equilíbrio perfeito. O campo equilibra toda a criação. A ecologia da natureza, a fisiologia do corpo humano, o desenvolvimento do feto humano em um bebê. 11. Autossuficiência. O campo unificado não exige nada do exterior, porque tudo está contido em seu interior. Voltando-se para si mesmo, ele cria e recria sem parar. 12. Todas as possibilidades. Esta característica significa qualquer coisa que você possa imaginar. Portanto, você tem a capacidade de conquistar qualquer coisa que esteja no domínio de sua imaginação e até coisas que estejam além dele. Quanto mais conquistar, mais sua imaginação se expande. O que é inimaginável hoje pode ser concebível amanhã. Sempre haverá novos domínios a explorar. 13. Infinito silêncio. O infinito silêncio é a mente de Deus. Mente que pode criar qualquer coisa a partir do campo da potencialidade pura. O infinito silêncio contém o infinito dinamismo. Pratique o silêncio e você vai obter o conhecimento silencioso. Nesse conhecimento silencioso reside um sistema de computação muito mais preciso e exato e muito mais poderoso do que qualquer coisa que esteja entre as fronteiras do pensamento racional. 14. Harmonia. O universo é resultado da interação harmoniosa de todos os elementos e forças que criam equilíbrio e harmonia. A palavra universo significa literalmente canção única. Uni, verso, canção. Nessa canção, nessa harmonia, existe paz, riso, alegria e bem-aventurança. 15. Traço evolutivo. Tudo na natureza está evoluindo para um nível de existência mais elevado. Mesmo sem tentar e sem pensar, apenas em virtude de nossa própria existência, estamos evoluindo para um nível maior de consciência. Quando tivermos consciência disso, vamos evoluir ainda mais rápido. 16. Traço autorreferente. O campo unificado não faz referência a nenhum objeto exterior a fim de conhecer a si mesmo. Ele apenas se volta para o seu próprio interior. 17. Invencibilidade. O campo é indestrutível. O fogo não pode queimá-lo. A água não pode inundá-lo. O vento não pode secá-lo e armas não podem feri-lo. Ele é ancestral, nascituro, jamais morre. 18. Imortalidade. Portanto, ele é imortal. 19. Traço imanifesto. Ainda que seja a fonte de tudo o que é manifesto na criação, ele em si é imanifesto. 20. Traço nutridor.
O campo unificado nutre a tudo na criação. De uma árvore ao movimento das estrelas e galáxias, da migração dos pássaros às atividades de nosso sistema imunológico, do processo digestivo que acontece no interior de nosso organismo ao batimento de nosso coração. Tudo é nutrido. 21. Traço integrador. Ele não apenas nutre todas essas atividades, mas integra cada uma delas a tudo o mais. 22. Simplicidade. Mesmo assim, sua natureza é pura simplicidade. Não é complicada, pois no nível mais profundo do imanifesto, o que há é a nossa própria consciência, a forma mais simples da nossa consciência. 23. Traço purificador. O campo purifica tudo o que entra em contato com ele. Purificar significa restaurar o estado original, prístino. O universo, sendo a expressão de um equilíbrio primoroso, tem sua fonte na pureza. Portanto, esse campo, que é a fonte de tudo, purifica tudo que entra em contato com ele. 24. Liberdade. A liberdade é inerente ao campo unificado. E quando entramos em contato com ele, a liberdade vem a nós. É uma liberdade que vem do conhecimento experimental da verdadeira natureza de cada um. E nossa verdadeira natureza é sermos a testemunha silenciosa e alegre, o espírito imortal e livre que dá alma a toda manifestação. Ter a experiência de ser essa testemunha silenciosa significa apenas ser. Essa é a verdadeira liberdade. A capacidade de desfrutar das escolhas que fazemos a cada momento presente. A capacidade de voltar espontaneamente a nossa atenção às escolhas que proporcionam alegria a nós e também aos outros. E 25. Bem-aventurança. A última característica do campo unificado e a mais importante é a bem-aventurança, que não deve ser confundida com a felicidade. A felicidade tem sempre uma razão. Você fica feliz quando alguém o elogia, ou quando consegue um bom emprego, ou quando ganha muito dinheiro, ou ainda quando está satisfeito no relacionamento. Mas quando se sentir feliz sem nenhuma razão aparente, pelo simples fato de existir, você vai estar num estado de bem-aventurança. Esse estado de bem-aventurança é nosso estado de origem, é a própria natureza da existência, é inerente ao campo, é mais essencial que nosso corpo, mais íntimo que nossa mente e nos acompanha sempre. Nesse estado de pura bem-aventurança reside a expressão de puro amor. Quando o amor é puro, você se torna a encarnação do amor. Esse amor não é oferecido a ninguém, nem negado a ninguém. Ele irradia de você, como a luz de uma fogueira ou os sonhos de um sonhador. Em qualquer lugar, ele espalha uma centelha de amor. Como trazer para a nossa consciência essas características do campo unificado? Há dois caminhos para isso. O primeiro é tomar consciência delas e sugiro que você preste atenção a uma característica por dia. Lembre-se, a atenção tira do campo de todas as possibilidades uma partícula que era uma amplitude de probabilidade e dá existência a ela.
A atenção é o mecanismo de precipitação de um evento no espaço-tempo no campo de todas as possibilidades. Portanto, quando voltamos a nossa atenção para uma característica específica do campo, a sua expressão material entra não só em nossa consciência, mas em nossa vida. Cientistas já demonstraram que eventos mentais se transformam em moléculas. Essas moléculas são mensageiras do espaço interior. Equivalem a pensamentos. Quando foram descobertas, receberam o nome de, entre aspas, neuropeptídeos, pois foram encontradas no cérebro. Agora já sabemos que esses neuropeptídeos não estão restritos ao cérebro, mas difundem-se por todas as células de nosso corpo. Pensar significa ativar não só a química cerebral, mas toda a química corporal. Todos os pensamentos que temos, todas as ideias que acalentamos enviam uma mensagem química ao núcleo da consciência celular. Portanto, dar atenção a uma palavra, que é a expressão simbólica de uma ideia, é algo mágico. É transformar o invisível em visível. Portanto, escolha um tema por dia. Digamos que o tema de hoje seja liberdade. Então hoje leve sua atenção à palavra liberdade. Lembrando que a palavra se concretiza. A ocorrência quântica se torna neuropeptídeo. Não analise a palavra, não tente defini-la, não a julgue nem a interprete. Basta prestar atenção no conceito. Sua consciência logo vai assimilá-la e isso vai provocar uma transformação positiva em sua percepção, que vai alterar espontaneamente a sua fisiologia. E essa alteração na fisiologia, por sua vez, vai mudar espontaneamente suas experiências de vida. A outra forma de desenvolver uma fisiologia que incorpore as características do campo unificado é ter um contato direto com ele, por meio da meditação. A meditação permite que a mente vivencie aspectos cada vez mais abstratos do processo do pensamento e, por fim, que transcenda ao nível mais abstrato da consciência, a consciência transcendental, que é o próprio campo unificado. É o estado de pura percepção, pura consciência. A meditação está presente nos ritos espirituais de quase todas as culturas. A minha experiência pessoal está ligada à prática regular da meditação transcendental. São inúmeros os estudos científicos que mostram os efeitos benéficos da meditação. Ela diminui a pressão sanguínea, alivia o estresse, faz a taxa do metabolismo basal cair. A insônia, a ansiedade e diversos transtornos psicossomáticos diminuem ou desaparecem. Além disso, aumenta a coerência das ondas cerebrais, o que também melhora a atenção, a criatividade, o aprendizado e a memória. Os efeitos da meditação continuam ao longo de nossas atividades diárias. Sendo assim, elas logo se tornam impregnadas das características do campo unificado e influenciadas por elas. Isso acontece porque, ao conhecer alguma coisa por experiência própria, nós nos tornamos em parte dela e então incorporamos suas características. Na literatura védica, o campo unificado é denominado Brahma, e há uma frase em sânscrito que diz: ou seja, à medida que alguém conhece Brahma,
torna-se Brahma. Portanto, transcender torna-se um procedimento muito prático, que consiste não apenas em conhecer por experiência e compreender as características do campo unificado, mas também em trazer esses valores para a vida cotidiana, para as atividades cotidianas. Neste livro, apresentei a você os passos para uma consciência da prosperidade, tendo como base a real compreensão do funcionamento da natureza. Oscar Wilde, que já citei anteriormente, disse: "Quando jovem, eu achava que o dinheiro era a coisa mais importante na vida. Agora que sou velho, sei que é mesmo." Obviamente, ele estava sendo irônico, mas se substituirmos a palavra dinheiro por prosperidade, vamos compreender a verdade dessa afirmação. A prosperidade inclui o dinheiro, mas não só ele. Trata-se da abundância, do movimento, da generosidade do universo, onde todo desejo que tivermos deve se realizar, pois, como já foi dito, o mecanismo da satisfação do desejo é inerente ao próprio desejo. O universo parece uma grande máquina que produz sonhos em quantidade e os transforma em realidade. E os nossos sonhos estão entrelaçados de forma indissociável ao esquema geral das coisas. O mecanismo de satisfação desses sonhos está contido inicialmente no poder do conhecimento, que na Índia antiga se denominava Jnana Shakti, e depois no poder da intenção e do desejo, conhecido como Ichha Shakti. Mas o poder do conhecimento e o poder da intenção e do desejo encontram seu potencial e força imensurável no poder da transcendência, denominado Atma Shakti, ou poder do eu, o poder de Brahma, no qual reside o infinito poder organizador do universo. A sabedoria védica diz, entre aspas, conheça determinada coisa, conhecendo tudo o mais que pode ser conhecido. Saiba que nas camadas mais profundas de seu ser, nos recônditos mais íntimos de seu coração, ficam as deusas do conhecimento e da prosperidade. Trate de amá-las e nutri-las, pois assim qualquer desejo seu vai florescer e se realizar espontaneamente. Afinal, essas deusas têm um único desejo: nascer.